João capítulo 3, do verso 16 ao 19, amém? João capítulo 3, do verso 16 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor. É 13, não é 13 não. João capítulo 3, do verso 16 ao 19, amém? A palavra de Deus diz assim, isso aqui é o próprio Jesus Cristo falando: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Amém? Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai, obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso, prestado unicamente a Ti, Deus, para a glória e louvor do Teu nome. Neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar tocando o coração de cada um de nós profundamente, com a Tua Santa Palavra. Oh meu Deus, que haja salvação aqui hoje, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Esta é a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, algumas pessoas que estão nos visitando aqui hoje, eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia. E eu tenho certeza que se você prestar atenção no que vai ser falado hoje aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração profundamente. Amém? Primeiramente, eu quero te dizer uma coisa, que a salvação ela é um presente de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, que não existe presente maior na vida de uma pessoa do que ela ser salva, do que ela ter a salvação da sua alma. Você pode conseguir nesse mundo muitas coisas que talvez para você olhe e você diz: nossa, é o meu sonho ter dinheiro, é o meu sonho ter uma boa profissão, o meu sonho é ter bens materiais, uma casa boa, um carro bom, uma casa confortável, tudo de bom nesta vida. Eu sei que o mundo todo, cada um de nós, com certeza nós desejamos coisas boas, não é errado. Mas uma coisa eu quero dizer a você: olha, não existe dinheiro nesse mundo, não existem riquezas nesse mundo, bens materiais, casa boa, carro bom, tudo de bom nesta vida. Não existe, amados, algo melhor do que a salvação. Você pode ter todas essas coisas aqui neste mundo, você pode aproveitar de tudo aqui neste mundo que o dinheiro pode te proporcionar. Você ter saúde, como é bom a gente ter saúde, como é bom a gente ter um bom emprego, ter uma boa casa, um carro bom, ter conforto, ter uma família, do qual nós podemos suprir as necessidades da nossa família. Mas tudo isso eu quero dizer uma coisa a você: se você não tiver a salvação da tua alma, tudo isto aqui será em vão. Por que, pastor, será em vão? Porque tudo isto aqui vai passar, tudo isto aqui um dia vai acabar, tudo aqui vai acabar, mas e se você não tiver a salvação da tua alma em Cristo Jesus, presta atenção, você é a pessoa mais miserável de todos os seres humanos.
Você pode ter tudo, se você não tiver Jesus Cristo ainda na tua vida, eu quero te dizer uma coisa: você até agora não tem nada. Jesus falou lá em Marcos capítulo 8, do verso 36 ao 37, ele disse algo importante, amados. Pois ele diz assim: pois o que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E no verso 37 ele diz: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Eu quero te dizer mais uma vez: o maior presente que um ser humano pode ter, de todos os presentes, é a salvação da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais, amados, que as coisas nessa vida sejam boas, um dia tudo aqui vai acabar. Um dia nós teremos que deixarmos tudo aqui nesta vida. Porque a nossa vida aqui, amados, ela é algo passageiro. Vai ser algo que hoje nós estamos aqui, você já pensou, daqui a 40 anos você vai estar? Daqui a 30 anos, se você ainda vai estar ainda neste mundo? Você já imaginou se daqui a 10 anos, talvez daqui a um ano? Nenhum da gente sabe, amados. Mas uma coisa é certa, amados: tudo aqui neste mundo um dia vai passar. Um dia nós vamos ter que deixar nossa família. Um dia nós vamos ter que deixar nossa casa, nossos parentes, o que nós construímos, através do nosso suor, do nosso trabalho. E tudo isso aqui um dia, mas vai deixar. E quando isso vai acabar, pastor? No exato momento quando nós deixarmos essa vida, quando chegar a morte. Quando chegar a morte, amados, o nosso corpo descer à sepultura, dentro de um caixão, você não vai levar nada ali dentro. Ali o seu corpo vai para debaixo de uma sepultura, de um túmulo, para o corpo ser apodrecido, ser comido por verme, e não vai restar nada, apenas alguns restos mortais por algum momento. Mas uma coisa é certa: que se você tiver Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador da sua vida, você tem a garantia da vida eterna. Por quê, pastor? Porque olha, deixa eu dizer uma coisa a você: isso aqui é um corpo, isso aqui vai para o pó da terra, mas você tem uma alma, você tem um espírito. Para onde vai a tua alma? Para onde vai o teu espírito? No exato momento quando você deixar essa vida aqui. E aí eu vou falar algo, amados, que nem todos gostam de ouvir. Eu queria que você prestasse atenção, porque olha, a Bíblia Sagrada só mostra 2 lugares para onde um ser humano vai depois que ele deixa essa vida: ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. A palavra de Deus é bem clara com isso, amados. E eu quero dizer a você: se você começar a ler os evangelhos, você vai ver que Jesus falou muito sobre o inferno, mais ainda sobre o céu, mas ele também falou muito sobre o inferno. Porque só há esses 2 caminhos, amados. Só há o caminho, amados, da salvação, ou há o caminho da condenação. Há o caminho da vida eterna com Cristo, e vai haver o caminho do sofrimento, de tormento eterno. Isso é bíblico. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele próprio falou sobre isto. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala sobre isto. Por mais que as pessoas não gostem de ouvir esse tipo de coisa, por mais que a gente não goste de pensar sobre a morte, ou pensando ou não pensando, um dia vai chegar. Esse ano, quantas pessoas você conhece que já deixou essa vida? E agora, nesse exato momento, está o corpo dessas pessoas apodrecido debaixo de uma sepultura.
Mas onde está o espírito dessas pessoas? E eu queria que você pensasse bastante nisso, porque a salvação é um presente de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui, esse texto que eu acabei de ler, Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos, era um mestre da lei. Nicodemos, ele ensinava a lei ao povo. E Jesus falou sobre salvação a Nicodemos. Jesus disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo, porque se tu não nasceres de novo, tu não herdarás o reino de Deus. Mas Nicodemos não entendeu. Nicodemos disse: como pode, Senhor? Eu vou voltar de novo ao ventre da minha mãe para nascer de novo. Jesus Cristo disse: eu não estou falando desse nascimento. Estou falando do novo nascimento através de Cristo Jesus, onde o ser humano se torna uma nova criatura, um novo ser, no momento da sua conversão em Cristo. E Jesus, amados, disse assim a Nicodemos: olha, Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ele estava falando dele próprio aqui, como Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz que é Cristo veio a este mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Meu irmão, é um grande erro você cair nessa de uma pessoa dizer: olha, eu não sou crente por causa de fulano de tal, de cicrano. É mentira. As pessoas não querem se chegarem a Cristo, não querem se chegar à luz, porque elas não querem deixar as suas obras más, não querem deixarem a sua vida de pecado, sua vida de prática das coisas que não agradam a Deus, porque o próprio Jesus diz assim: ó, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O próprio Jesus Cristo, amados, é a luz, é o próprio Deus. Ele veio para este mundo, mas muito amaram mais as trevas do que Jesus Cristo, que era a luz. Por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam abrir mão das suas más obras. Não queria abrir mão das suas más obras, amados. Mas, amados, o que é que eu quero dizer com isso? Que a salvação, ela é um dom de Deus, ela é um presente, ela é uma dádiva para você. Pastor, como eu posso ser salvo? A palavra de Deus é bem clara, amados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu me aposso dessa dádiva, desse presente de Deus? Crendo, acreditando, confiando. Talvez o que eu esteja falando aqui hoje, você está aí duvidando. Talvez você está aí no seu coração, o diabo botando na tua mente agora, nesse exato momento, tudo isso que esse pastor está falando é conversa fiada. Meu amigo, minha amiga, eu quero lhe dizer uma coisa: isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa a você, que a palavra de Deus diz: quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero perguntar a você: você crê? Você crê de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu espírito? Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Jesus, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia,
dia, ele apareceu aos seus discípulos. Você sabe qual foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Ele disse assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Pastor, por que os crentes às vezes vai nas nossas casas falar sobre Jesus? Porque a gente ama a sua vida, porque a gente não quer essa salvação só para a gente, porque Jesus Cristo nos deu esta ordem. Ele disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todo ser. E é o nosso dever sair nas casas das pessoas para pregar esse evangelho. Agora depende de cada um como é que eles vão receber esse evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas tanto em João capítulo 3, do verso 16 ao 18, como Marcos 16, do 15 ao 16, Jesus deixa claro que crer nele, crer no seu evangelho, receberá o maior presente de Deus, que é a salvação da sua alma. Salvação da sua alma. Louvado seja o nome do nosso Deus, amados. Pastor, e se eu não crer? Se eu não acreditar em nada disso que o Senhor está falando aqui? Eu espero que Deus lhe dê tempo, que você não morra assim, que você não parta dessa vida assim, com esse coração incrédulo. Por quê, pastor? Porque não crer em Jesus Cristo como Salvador, não crer no seu evangelho, recusar a oferta da salvação, não aceitar o maior presente de Deus para a sua vida, e isso resultará em uma condenação eterna. Uma condenação eterna. No momento que você deixar este mundo, no momento que você fechar os seus olhos, abrir os seus olhos, sua alma, seu espírito já estará em um lugar de condenação eterna. Amados, isso não é brincadeira, isso não é a gente querendo assustar as pessoas, porque Jesus Cristo, ele veio a este mundo salvar os pecadores dessa condenação eterna. Você acha que Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, se fez em homem para vir a este mundo, se sacrificar numa cruz, foi por qualquer coisa? Ele veio porque ele te ama, porque ele veio salvar a sua vida. E não existe um amor maior do que este. Eu quero dizer uma coisa a você, e preste bem atenção: nem a sua mãe, nem o seu pai, ninguém aqui da face da terra te ama mais do que Deus. Ninguém te ama mais do que Deus. E uma coisa eu tenho certeza: Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Para essas pessoas que não crêem, que morrem na incredulidade, para eles está reservado o juízo de Deus, a condenação eterna. Este é o evangelho verdadeiro. Talvez você está ligando a televisão, ouvindo muito rádio aí de um falso evangelho, de um evangelho que só vem prometer às pessoas que Jesus veio salvar você de passar por lutas, por tribulações, por momentos difíceis da sua vida. Não, não foi isso. Jesus, com certeza, ele pode te dar livramento de momentos maus, Jesus pode te abençoar a tua vida, mas a obra de Cristo, que ele veio aqui para este mundo, foi morrer para te salvar, salvar a tua alma dessa condenação eterna. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Meus irmãos, Hebreus 9, 27 diz assim: olha,
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disto o juízo. Vindo depois disto o juízo. O tempo da salvação é em vida. O tempo de se crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador é enquanto você está respirando. Porque depois que qualquer um descer à sepultura, meus irmãos, não adianta, meu irmão, acender vela, fazer missa de sétimo dia, tudo isto é invenção. A Bíblia não fala nada sobre isso, e diz que isso é um engano do diabo, porque o pai da mentira é Satanás. Jesus Cristo, ele é a verdade. Amados, mas meus amados irmãos, e você que está aqui hoje, a salvação é um presente de Deus que você recebe quando você crê em Cristo, quando você tem fé, quando você confia e você deposita a sua fé, que a sua salvação depende unicamente do que Cristo fez naquela cruz. Em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados a Cristo, a Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Se confessarmos nosso pecado a Ele, se confessarmos Cristo como nosso único Senhor e Salvador, se nós confiarmos de verdade, cremos, amados, porque a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Efésios 2:8, 9, Paulo diz: olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, e nem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não depende daquilo que você faz, mas depende do que Cristo fez e de onde você está colocando a sua fé. Se realmente você crê que Jesus Cristo morreu para te salvar e Ele é poderoso para perdoar todos os teus pecados, todos os teus pecados, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a salvação é um presente de Deus, é um dom, é uma dádiva, e tudo começa por Deus, porque pela graça sois salvos. Graça, meu irmão, minha irmã, é favor imerecido, é Jesus nos dando algo que nenhum de nós merecíamos. Pastor, o pastor aceitou Jesus porque o pastor era bom? Não, meu irmão, foi pela graça de Deus. Eu não era melhor do que você. Ninguém aqui é melhor do que você, porque a salvação é pela graça. A palavra graça significa favor imerecido, significa aquilo que Deus nos dá gratuitamente, sem nós merecermos. Porque o que nós merecíamos? Nós merecíamos a condenação eterna. Nós merecíamos, amados, que Jesus Cristo viesse a este mundo, morrer crucificado em uma cruz, para derramar o seu precioso sangue, para nos salvar. Nós não merecíamos isto, mas Ele fez por sua graça. Tudo começou com Deus, amados, porque a salvação é dada àqueles que não merecem. Todos nós merecíamos a condenação eterna, mas a salvação começa pela graça de Deus, é um favor imerecido. Ninguém merecia ser salvo, e a salvação é dada àquelas pessoas que elas não merecem, né? Com base de quê? Com base no mérito de Cristo. E onde eu estou depositando a minha fé? Senhor, eu sou pobre, pecador, eu sou miserável, mas eu creio, meu Deus, que o teu filho, o sangue do teu filho, me purifica de todos os meus pecados. Você está entendendo? O Espírito Santo de Deus possa estar abrindo a tua mente para você entender esta verdade. Porque talvez você esteja ouvindo isto aqui a primeira vez na sua vida.
E talvez também pode ser a sua última oportunidade de você ouvir. A gente não sabe da nossa vida, amados. E eu recebo essa graça salvadora por meio da fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Não pelas obras, amados, mas a única obra que Deus aceita para a salvação é a obra de Cristo na cruz do Calvário. O que Ele fez por mim e por você. Então, quando eu creio em Cristo e me entrego completamente a Ele, Ele se torna o Senhor da minha vida. Porque fé aqui, amados, não é apenas eu falar da boca para fora. Eu creio em Jesus. Olha, presta atenção, o diabo também crê. Lá em Tiago diz que o diabo crê e treme. Mas há uma diferença, amados. Porque essa fé aqui, amados, não é uma fé vazia. Esta fé aqui é quando há uma entrega completa a Cristo. Glória a Deus. No momento que você creu, no momento que você se converteu, você está entregando a tua vida completamente a Jesus Cristo. Porque Ele não é só o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. E como o teu Senhor, Ele quer governar a tua vida pertence agora a Cristo. Louvado seja Deus. Gálatas 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa fé verdadeira vai fazer Jesus viver na tua vida. Você vai viver aquilo que Cristo quer que você viva, porque Ele vai ser o Senhor da sua vida. Ele vai se tornar o Senhor da sua vida. Porque não dá para só aceitar Jesus como Salvador e não como Senhor. Você precisa aceitar Jesus como Senhor. Então a salvação é um presente de Deus que você vai receber pela fé em Cristo. E essa fé, amados, é a prova, né, de que realmente você está entregando a sua vida a Cristo. Não é dizer, eu creio em Jesus Cristo só na boca para fora. É você dizer, eu creio, de agora em diante, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Eu não sou mais Senhor da minha vida, o Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a salvação, amados, é um plano de Deus em favor de todos aqueles que creem. Porque nós vemos isso aqui em João 3,16, né? Esse plano de Deus maravilhoso, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é um resultado do amor de Deus. O amor de Deus por nós, através de quem, pastor? Do seu Filho, Jesus Cristo. E a extensão deste amor é revelada pelo fato de que Deus deu o seu Filho unigênito para salvar os pecadores, amados. Olha, preste atenção uma coisa. Quem é pai aqui e mãe? Pode levantar as mãos. Você pegava seu filho, para dar em resgate, para salvar um pecador, um estuprador, um ladrão, o pior tipo de pessoas que tem, uma prostituta. Você daria seu filho para ser sacrificado no lugar dessa pessoa? Você daria por uma pessoa que não merecia? Deus fez isso, amados. Essa é a prova do amor de Deus. Deus fez isso, amados, pelos pecadores, para que qualquer pecador que crê nele, a missão de Cristo ter vindo aqui foi salvar esse pecador dos seus pecados.
E isto mostra o amor de Deus, que é um amor eterno e espontâneo. Jesus deu a vida dele espontaneamente por cada um de nós. Então não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais, ou não há nada que você possa fazer para Deus o amar menos, porque o amor de Deus, ele é incondicional. É incondicional. E esse amor, meu irmão, é Deus que tem esse amor maravilhoso. Por isso Paulo escreveu lá em Romanos 5, versos 7 e 8: porque dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda nos éramos pecadores. Olha a extensão do amor de Deus. Ele nos amou, amados, quando nós ainda éramos e continuamos ainda sendo pecadores. Cristo nos amou. E este ato de amor de Deus foi o único e inigualável em toda a experiência humana, porque ninguém estaria disposto a morrer por uma pessoa que fosse um assassino, um bandido, um adúltero, uma pessoa mau. Uma pessoa boa não ia dizer: olha, eu vou morrer por essa pessoa, por esse bandido. Muito pelo contrário, amados. O mundo agora, quando se pega um bandido, o que é que as pessoas dizem logo? Tem que matar. Tem que matar logo. Eu já ouvi isso, amados, da boca de senhoras de idade, que eu pego quando eu estou transportando passageiros. Dizer: você viu que bandido, você tem que matar, tem que matar. Meus irmãos, Deus ama os pecadores, e ama os pecadores de tal forma que Ele deu o Filho dele para salvar os pecadores. E qual pecadores? Todos os tipos de pecadores. Todos os tipos de pecadores. Na verdade, amados, nós hesitaríamos até em morrer por um justo, alguém honesto e confiável, mas não amável. Mas Deus, com seu amor, deu o Filho dele para morrer por você. Deus deu o Filho dele para morrer por você. Esse está aí o presente de Deus. O amor de Deus é tão grande que é demonstrado ao fato de Ele ter enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E quando isso aconteceu? Quando nós éramos pecadores. Não era quando a gente era super santo, não. Quando nós éramos pecadores, devemos olhar para a vontade soberana de Deus, por seu grande amor, por não haver nada em nós que pudéssemos despertar em Deus este amor, mas Ele simplesmente resolveu amar. Mas e aqueles que rejeitam, pastor, esse amor? Meu irmão, minha irmã, infelizmente, João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha, Deus já fez aí por você. Ele deu o melhor para a sua vida. Ele deu o Filho dele unigênito para morrer por você. E aí, se você não aceitar esse presente de Deus, se você não crer nesse presente de Deus, não resta mais sacrifício algum, amados, a não ser a condenação eterna para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Por que, pastor? Porque Jesus veio a esse mundo. Olha, Jesus sofreu, Jesus sangrou, Jesus morreu naquela cruz para salvar você, miserável, pobre, pecador. E o que é que Ele quer que você faça? Que você creia nele, que você entregue a sua vida a Ele,
Porque o Senhor Jesus, Ele terminou a obra da salvação. Agora, meu irmão, cada indivíduo, amados, vai rejeitar ou aceitar esta obra. Segundo lugar, todos os seres humanos necessitam da salvação. Você acha que você não precisa ser salvo? Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Olha, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos é que estão afastados da glória de Deus. Todos é todos. Romanos 3, do 10 ao 12 diz, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só sequer. E quando Paulo escreveu Romanos capítulo 3, antes ele tinha falado das pessoas incrédulas, dos moralistas. Quem é o moralista, pastor? Aqueles que condenam os erros dos outros e ele próprio pratica os mesmos erros. Os incrédulos, os judeus que se consideravam religiosos. Paulo escreve em Romanos 3, inspirado pelo Espírito Santo, diz: olha, todos são pecadores, todos estão em um nível só diante de Deus. Pecadores. Somos todos descendentes do pecado de Adão. Todos nós somos descendentes do pecado de Adão. Adão pecou como representante de toda a raça humana. Os seres humanos não são apenas pecadores por natureza, mas também são pecadores sem prática. Você tem uma natureza mal e você pratica o mal. Talvez você diga: pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não vivo bêbado, caindo pelos cantos, eu não me idolatro. Mas você é pecador do mesmo jeito. Sem Jesus Cristo não há salvação para você. Por mais que você esteja hoje aqui se achando bonzinho, você pode estar pensando: ó, eu sou o cara mais bom desse mundo, eu sou a mulher, eu sou boa, eu só quero o bem das pessoas. A sua natureza, a Bíblia diz que você é mau. A Bíblia diz que você é mau. Você quer ver quando você é mau? Só basta alguém pisar no teu dedo, só basta alguém falar de você. Quantos pensamentos maus você tem? Quantos pensamentos maus você tem? Você sabia que pensar coisas ruins também é pecado? Você sabia que falar mal das pessoas também é pecado? Fofocar é pecado. Você deixar de fazer o bem, a Bíblia diz que é pecado. Meus irmãos, a Bíblia mostra que todos nós somos pecadores, que as nossas obras de justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. Isaías 64,6 diz: mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça é como trapos de imundícia. Tudo que o homem faz, que parece aos olhos da pessoa que é bom diante da santidade de Deus, você sabe o que isso é? Trapos de imundícia diante de Deus. Por isso 1 João 1,8, o apóstolo João diz assim: olha, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Até um crente que se considere mais santo do mundo, ele jamais pode abrir a boca dele e dizer: eu não cometo pecado nenhum. Porque se ele estiver dizendo isso, ele está mentindo. A Bíblia diz que ele está mentindo. 1 João 1,10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso
e a sua palavra não está em nós. Preste atenção, João aqui está se incluindo. Isso aqui é um apóstolo de Cristo que escreveu. Ele disse: ó, se dissermos, ele está se incluindo, que não temos pecado, estamos fazendo Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Por que está fazendo Deus mentiroso? Porque a Bíblia mostra que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E a condenação humana é marcada pelo pecado. A necessidade da salvação do homem baseia-se na perdição do homem. Porque para que o homem seja salvo, ele precisa saber que ele está perdido. Você sabe que você sem Jesus Cristo, você está perdido, né? Se você não tiver Jesus, você sabe que você está perdido. Você sabe para onde você vai. Isso é muito importante, amados, nós reconhecemos isso. Porque, meus irmãos, é como eu falei aqui, talvez você pense que você é uma pessoa boa demais. E por você não fazer determinadas coisas, quando você morrer, você vai para um lugar bom. Não se engane com isso. Sem Jesus Cristo, você vai estar, eu, você, qualquer um. Sem Cristo, nós iremos para a condenação eterna. Romanos 5,12, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, por que o ser humano morre? Por que o ser humano morre? Você sabe por que nós morremos fisicamente? Porque nós somos pecadores. Se existisse alguém que não tinha pecado, essa pessoa não morreria. Mas pastor, Cristo não tinha pecado e morreu, porque estava levando sobre ele os nossos pecados. Por que a morte vem? Por causa do pecado. Porque o salário do pecado é o que? A morte. Então isso é a prova, mas que todo ser humano peca. E não tem essa, não, mas eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu ajudo as pessoas, eu faço boas obras, eu procuro fazer o bem a todas as pessoas. Você não vai ser salvo porque você faz o bem às pessoas. Você vai ser salvo se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você não crê nisso, não tem salvação. Terceiro lugar, então qual o caminho para a salvação? Qual o caminho para a salvação? Preste atenção. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O único caminho que leva você para o céu, o único caminho que vai perdoar os teus pecados é Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador. Não há salvação fora de Cristo. Só através de Jesus Cristo você recebe os perdões dos seus pecados. Não adianta você confessar seus pecados a homens. Você precisa confessar seus pecados a Cristo. Você precisa chegar, nem que seja na sua casa hoje. Preste atenção no que eu estou dizendo. No seu quarto, sem ninguém ver, se ajoelhar de todo o teu coração e dizer: Senhor Jesus, me perdoa os meus pecados. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você precisa ter Jesus. Ele é o único caminho para a salvação da sua alma, meu jovem. Ele é o único caminho para salvar a tua vida.
tantos e tantos jovens estão tendo suas vidas aí tiradas. Pessoas que a gente olha, jovens de 16, 15 anos, 10 anos, 20 anos, morrendo. E muitos desses jovens estão morrendo sem Cristo. Muitos desses jovens, escutem o que eu estou dizendo agora, estão em um lugar tão terrível, que se eles pudessem, se eles tivessem uma segunda chance, eles voltavam a sua vida, para entregar a vida deles a Jesus Cristo. Mas infelizmente agora é tarde. Isso pode ser com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. A morte não escolhe idade para ninguém. A morte não escolhe idade. Eu quero perguntar a você: quantas pessoas você conhece que partiu sem Cristo? Quantas pessoas você conhece que partiu sem Cristo? Onde estão as almas dessas pessoas? Se a Bíblia diz só há dois caminhos, um para a condenação eterna, outro para o céu. Mas para o céu só há um caminho, que é Cristo. Mas depois da morte, só há dois lugares para onde as pessoas vão passar suas eternidades. Meus irmãos, isso não é historinha, amados. Isso é a verdade. Isto é a verdade, amados. João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem outros caminhos para você ir até Deus. Só através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para o céu. Só Ele é o caminho. Não há outros caminhos, amados. O caminho para nos levar para Deus não é guardar leis, regras, ordenanças. O caminho para nos levar a Deus não é ser um religioso. O caminho para nos levar a Deus não é fazer caridade, nem fazer parte de determinada religião. O único caminho que pode nos levar de volta a Jesus Cristo, a Deus, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Jesus ninguém vai até Deus. Por isso Romanos 5, 8 e 9 diz: mas Deus mostra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Olha, Deus é amor, Deus também é ira. Você já ouviu falar sobre a ira de Deus? Existe a ira de Deus. Para que você seja salvo desta ira de Deus, só tem um caminho, que é Cristo. Você precisa reconhecer que você é um pecador, que você já nasceu no pecado, como o Salmo 51, versículo 5, o salmista diz: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Meus irmãos, prestem atenção, todos nós nascemos no pecado, e a única forma da gente voltar para Deus, da gente ter perdão dos nossos pecados, é Jesus Cristo. Eu estou terminando, viu? Jovens, tenham paciência aí. Amém? Amém. Jesus Cristo, amados. E o fruto da salvação, pastor? A salvação, meu irmão, nós sabemos que é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas essa salvação, amados, ela nos concede não só uma vida eterna,
mas também nos transforma o nosso interior. Na salvação, nós nos tornamos uma nova criatura. Quando uma pessoa realmente ela creu em Cristo, quando uma pessoa realmente ela confessou Cristo, quando ela entregou sua vida a Cristo, meu irmão, há uma mudança de vida. Ela passou da velha criatura para a nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Se isso não aconteceu, não houve salvação. Porque a salvação verdadeira, mas ela traz transformação de vida. É impossível uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus, ela não tenha sua vida transformada. Eu não estou falando aqui que você vai ser uma pessoa perfeita, que você vai ser isento de cair, de pecar. Olha, a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas o que é que eu estou dizendo aqui? Que há uma transformação de vida. Porque o Senhor te resgatou do império das trevas, te transportou para o império da luz. Você agora vai viver na luz. Sua vida não é mais nas trevas. Jesus Cristo te resgatou com um alto preço para você viver na luz. O que é que você está fazendo nas trevas? Você já pegou o caminho certo, porque você quer voltar ao caminho errado? O fruto da salvação é evidenciado por uma vida transformada. Segundo ao Coríntios 5,17 diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Se é salvo, se é nova criatura, começa um processo da santificação, que é um processo, não é do dia para a noite. O Espírito Santo, que habita no salvo, começa a trabalhar em seu coração, começa a mudar. Isso é regeneração. Você já ouviu pessoas que dizem que antes de ser crente era matador, era assassino, que quando se converteu de verdade deixou toda aquela prática? Você já ouviu pessoas dando testemunho dizendo: olha, eu era uma prostituta, eu vendi o meu corpo. No momento que eu entreguei a minha vida a Cristo de verdade, Cristo me transformou. De prostituta passou a ser serva de Deus. Meus irmãos, a transformação de vida, amados. O Evangelho de Deus, ele é poder, não só de salvar, como de transformar nossas vidas. E eu quero encerrar aqui te fazendo que você saia daqui pensando em algo. Se você morresse hoje, se você morresse agora, você tinha certeza para onde você iria? Se nesse exato momento Deus te chamar, para onde teu espírito vai? Para onde você vai passar a sua eternidade? O momento é agora. O momento é hoje. Hoje, a Bíblia diz: se ouvir a voz de Deus, não endurecerás o vosso coração. A hora é essa, amados. Ter Cristo é maravilhoso. Ter Cristo é ter vida eterna. Ter Cristo é ter a salvação. Ter Cristo é ter a alegria do Espírito de Deus, independentemente da situação que você está passando. Mas ter Cristo é garantia de vida eterna. E você partir neste momento confiante
que na hora que você fechar os seus olhos, que seu corpo descer aquela sepultura, seu espírito vai se encontrar com Deus. Você vai estar na presença de Deus. Salvação é um maravilhoso presente de Deus. Aceite esse presente. Escute, aceite este presente. Eu quero te dizer, não precisa você chegar aqui à frente não, que nem muitas igrejas fazem. Você quer aceitar Jesus? Não precisa disso não. É com você e Deus. Que nem eu disse, você pode chegar hoje na sua casa e dizer: Senhor Jesus, eu quero entregar de verdade a minha vida a Ti. Eu não quero mais viver essa vida, Senhor. Vida de pecado, destruição, vida que às vezes dá momentos de prazeres, mas há um vazio tão grande no meu coração. Há um vazio tão grande no meu coração. Há uma tristeza tão grande no meu coração. Eu quero dizer a você hoje aqui: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele dele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, entrega a tua vida a Jesus agora. Entrega agora. Não deixa para amanhã. Não deixa para o ano que vem. O momento é agora. Que Deus possa nos abençoar, amados. Em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, amados, nós vamos fazer aqui um momento de dedicação.